Oi, o povo brasileiro do meu coração! Hoje eu quero olhar uma vídeo nova da MC Rebeca. Tem que saber, eu sou uma grande fã, eu adoro a MC Rebeca. Eu vi que saiu um vídeo 2 semanas atrás dela com um novo clipe e aí a gente vai olhar juntas, né? O clipe se chama Te levar pro cantinho. Na verdade eu não sei o que é cantinho. Mas vamos lá. Quero te levar pra um cantinho, pra fazer cê sabe o que. Eu comando, olha pra mim, é só me obedecer. Fica paradinho. A primeira coisa que eu adoro nos clipes da Rebeca, eu acho que ela dá uma grande representatividade por as mulheres lésbicas, porque tem sempre mulheres juntas. Eu não sei se eu já vi muito isso nos clipes do funk, então eu tô muito feliz quando eu vou no clipe da Rebeca e eu posso ver isso. Ela não traz só isso, tem sempre essa representatividade dos casal homossexual e heterossexual. Assim, paradinho que eu vou descer, paradinho, assim. E a coisa que eu gosto dela é que ela tá mostrando como uma intimidade, uma sensualidade entre as mulheres e parece, mas que com o olho feminino, porque muitas vezes você vai no clipe, tem o clipe, o filme, todas as coisas, tem duas mulheres juntas, mas ela está fazendo coisas que são da fantasia dos homens, com o olho dos homens, um conteúdo por homem. E com a MC Rebeca parece uma mulher que está mostrando uma coisa para as outras mulheres com o olho da mulher. Calma, mano. Eu vou rebolar um pouquinho, fica aí, pode me olhar. Até te empresto um pedacinho, se você se comportar. Mas se manda parar. Essas mulheres são tão bonitas. As mulheres brasileiras, vocês são foda. As mulheres brasileiras têm uma beleza bem diferente. É difícil dizer quais são as mulheres mais bonitas do mundo, tá? Mas para mim são as brasileiras, com certeza. Mas a beleza aqui ela é diferente porque tem uma grande mistura de tudo. Então eu tô sempre encantada da beleza das mulheres. Pera aí que eu vou sentar. Se manda parar. Pera aí que eu vou sentar. E sabe, ela tá misturando os codes masculino e feminino. Eu não sei como explicar, eu acho, talvez eu tô completamente errada, tá? Mas ela tá dizendo, e aí eu vou sentar. Talvez eu sou errada, porque lembra, eu sou uma gringa, talvez eu não tô entendendo tudo muito bem. Mas todas as vezes que eu ouvi, eu vou sentar, foi uma mulher que vai sentar no pau do homem. Tem sempre uma coisa, sabe, que não é dita diretamente, mas você entende que sentar significa sempre a mulher na cima do homem. Ela tá dizendo isso, ela tá mostrando isso com duas mulheres. Eu acho isso muito bacana, muito bacana. O coxo da preta fica na cabeça, começa a sexta, só termina a terça. Me chama de braba, olha minha raba, balança, balança. Deslizo e jogo, sento e rebolo, quando eu vou por cima me esquece. Não perco meu tempo, meu movimento. A questão pra mim, que eu não sei se isso é considerada como funk ou com rap, porque do primeiro jeito eu dizeria que é mais um rap, porque não tem os codes do funk, mas eu não sou tão especialista pra saber, então fala nos comentários se pra vocês isso é um rap, um funk ou uma outra coisa, talvez. Movimenta só pra quem me merece. Quero te levar pra um cantinho, pra fazer cê sabe o que. Eu comando, olha pra mim, é só me obedecer. Fica paradinho, assim, paradinho que eu vou descer. Paradinho, assim, paradinho que eu vou. Fica paradinho, assim, paradinho que eu vou descer. Paradinho, assim, paradinho que eu vou. Eu vou rebolar um pouquinho, fica aí, pode me olhar. Até te empresto um pedacinho, se você se comportar.
Pois se manda parar, tá. Pera aí que eu vou sentar. Se manda parar, tá. Pera aí que eu vou sentar. Acabou. O clipe foi bem curto, 2 minutos. Ele foi bem simples, só um sofá, duas mulheres que se amam na natureza, tá? Mas eu gostei muito, A MC Rebeca, eu adoro ela, de verdade. Eu não sei se eu adoro porque eu sou uma fã, mas eu acho que eu tenho um senso crítico, né? É muito bom. Eu adoro o jeito que ela botou uma mulher negra, porque tem muitas clipes que tá botando uma mulher branca, loira, os cabelos claros. E tem muito isso aqui no Brasil, porque as mulheres negras não têm uma grande representatividade. Então, o fato que ela botou uma mulher negra, para mim, eu acho bacana. O clipe, mesmo se ele é simples, eu acho ele muito legal, muito lindo. Essas duas mulheres são incrivelmente, não existem, são muito bonitas. Tem uma coisa muito sexy no clipe, tem uma coisa muito sensual. Eu adorei o fato que ela misturou, e minha sensação, talvez estou falando errado, tá? Mas que ela misturou a maneira como os homens estão olhando as mulheres, mas como as mulheres podem olhar as mulheres. Parece que ela misturou tudo isso e que ela fez um clipe sexy que não é por os homens, mas talvez vocês vão achar o contrário, porque também tem uns codes, tem muita imagem do bumbum, tem coisa que você pode encontrar nos clipes dos homens também, mas eu acredito que as mulheres podem se importar também do bumbum e dessas coisas das outras mulheres, tá? Então, eu não sei, talvez estou falando errado, tá? Mas como mulher, quando eu vi o clipe, eu me senti tipo como se o clipe tava pra mim. E quando eu tô olhando os outros clipes com o corpo das mulheres, eu sinto muito que o clipe ele fosse feito por os homens. Eu não ouvi todas essas palavras, eu tenho que olhar melhor. Eu vou olhar de novo esse clipe porque eu adorei, a música tá muito boa. A dúvida é se fosse um funk ou um rap, ou uma mistura, quem sabe. Então, povo brasileiro, te mando um beijo bem grande. Obrigada de olhar esse vídeo. Se você gostar desse tipo de vídeo, por favor, tem que seguir o canal para ver depois. Você pode me falar nos comentários. Se vocês querem que eu reagiu como francesa nos clipes brasileiros, pode me botar nos comentários. Eu não quero reagir só pelo funk, as coisas bem, tipo, novinha. Eu quero descobrir a cultura e mais a cultura popular do Brasil, ok? Um beijo, tchau, a bientôt!